direitos e obrigações alinhado aos cuidados com a criança. Dulce, como assim? Vamos perceber muito bem hoje qual é o papel, qual é o dever que o pai e a mãe têm diante do seu filho depois ou então durante o relacionamento e não só, depois da separação. Quando o filho fica com a mãe, qual é o dever do pai? Quando fica com o pai, qual é o dever da mãe? Afinal de contas, os filhos não vêm de um lado só, não é uma união que acarreta um certo tempo e esta vinda do filho vai também acarretar cuidados, atenção e não só empenho de ambas as partes. Para conversar sobre isto, estamos com o Clécio. Passo já a saudar nosso convidado. Lembrando, estamos no Facebook, vá lá pesquise Mídia Amazon, Instagram Mídia Mais TV, YouTube Mídia Mais TV e você pode sim continuar a acompanhar, partilhar a sua informação e não só a sua opinião sobre como está a decorrer o nosso programa cá em estúdio. Clésio, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Dulce. Muito obrigado por esta oportunidade mais uma vez de poder fazer parte, dar o meu contributo para mais um tema deste que é de caráter social. O tema de hoje é direitos e obrigação dos pais sobre os filhos após a separação. Vamos primeiro classificar muito bem que assumimos que há uma união de fato, não é? Quando estão mais de 3 anos e tal, no mesmo teto. Depois também tem relação que já vem a convencional, que é quando há um casamento, registro, lobolo, tudo mais. Mas quando há um filho, estando ou não no mesmo teto, há deveres e obrigações mediante este filho. E quando os pais se separam, se o filho fica com a mãe por um certo tempo, cobra-se bastante do pai. Não fala-se muito sobre o dever e a obrigação que a mãe tem quando o filho fica com o pai. Vamos começar explicando um pouco sobre o que a lei diz que o pai ou a mãe tem como dever e obrigação mediante a separação e o filho fica com o pai ou com a mãe. Muito bem. Antes de mais, iria dar como início, dizer que está plasmado na nossa Constituição, que é a Lei de Família, no artigo 291, que diz que as crianças têm o direito de serem protegidas, orientadas e assistidas no âmbito da saúde, educação, bem-estar e orientadas naquilo que é o seu desenvolvimento emocional, até atingirem a maioridade ou então serem emancipadas. Pelo que há aquela situação que dissemos que a regulação parental, para dizer que ninguém tem vantagem ou desvantagem, isto em relação aos casados, neste caso, independentemente do regime em que estejam inseridos. Para dizer que todos os casados, neste caso, marido e mulher, os pais destas crianças, têm as mesmas responsabilidades. Quando estão casados em união de fato, em regime de comunhão de bens, separação de bens, não implica no âmbito de responsabilidades maiores. Os direitos que a mãe tem são os mesmos que os pais também têm. O que tem acontecido, tem havido aqui um confronto, uma falta de entendimento em relação à regulação parental e à responsabilidade parental. A regulação já existe a partir do momento que estão juntos, debaixo do mesmo teto. No entendimento, de modo algum precisam sentar, convencionar quem tem maiores direitos ou não. Mas a partir do momento que há uma separação destes casados, neste caso, o legislador preveu isto, que quando é uma união que foi definida no âmbito judicial, para dissolver esta relação tem que acautelar a relação do património existente e a regulação parental, saber com quem ficam estes filhos. Sim. Ou por outra, os filhos vão ficar com o pai. Neste caso, a mãe tem a obrigação, não só o direito, mas a obrigação de prover alimentos para estes filhos. Geralmente nós ouvimos muito que a lei prevê o que circula, né? Que a lei prevê que o filho não maior a 18 anos de idade tem de ficar na tutela da mãe. Em certos casos, os filhos ficam com os pais. Em que situação o filho tem esta possibilidade de crescer ao lado do pai e não ao lado da mãe, mesmo sendo menor de 18 anos de idade? É por aí onde vamos aproveitar para dizer que a maioridade no nosso ordenamento jurídico moçambicano é de 18 anos. Sim. Antes disso, a maioridade judicial civil
era de 21 anos, a imputação em questões civis. E para questões criminais era de 18 anos. Mas percebeu-se com o novo Código Comercial, Código Civil, que para as duas vertentes, tanto civil, tanto criminal, é de 18 anos, a maioridade. Para dizer que, com quem fica o filho, não depende só da decisão da própria criança, neste caso. E para tal, quem fica com os filhos depende de quem tem melhor capacidade, que é analisada em vários critérios. Para dizer que a mulher, neste caso, acaba tendo vantagem por ser ela quem geriu este filho, mas não exclui a vantagem que o pai também tem mediante esta criança. Para dizer que não se olha simplesmente para a tutela por ser a mãe que pôs a criança no mundo. Sim. Há várias situações que tem que se verificar para que haja essa possibilidade. Interessante. Falava de um ponto que, com certeza, vai suscitar comentários um tanto que tristes para quem recebe, porque disse bastante que o homem é o provedor. E as mulheres, a sociedade no geral, né, tem em mente que quando há uma separação, os filhos ficam com a mãe e o pai quem vai oferecer uma certa tempo para ajudar na economia da família. E quando está a ficar explicado que quando há separação, quando os filhos ficam com o pai, a mulher tem também de oferecer uma certa renda para ajudar na despensa. É de lei. A responsabilidade paternal é dividida pelas duas partes, tanto pelo pai, tanto pela mãe. É aquela questão, por exemplo, de inibição de parental, responsabilidade de poder parental. A pessoa o pai pode ser inibido ou a mãe pode ser inibida de ter esta regulação parental. Claro, isto numa sentença condenatória a partir do Ministério Público e do próprio Tribunal, porque vai-se constatar que não existe uma possibilidade, uma capacidade para ter a regulação parental. Por vários motivos, porque por situações de percepção de sofre de uma anomalia psíquica, por exemplo, ou alguém que já praticou o lenocídio por 2 vezes e percebe-se que de facto foi efetivado que esta pessoa tem esta prática. Já aproveitando, só para fazer o alinhamento, o lenocídio é uma prática do indivíduo que de forma dolosa pratica atos que acabam incidindo a uma certa pessoa a uma prática de prostituição. Ok. Sim, e tem acontecido na nossa sociedade, as crianças são induzidas, são orientadas a prostituírem-se e acontece aquela situação que os progenitores perdem a vida. E antes de irmos às instituições de caridade e assistência aos menores, vamos ao seio da família. Existe cá um tio ou uma tia que já foi condenado várias vezes por esta prática. Mas ainda assim quer a tutela deste menor ou desta menor. Por certas vantagens que não precisamos cá dizer. Há pais que perdem a vida, acabam deixando um legado patrimonial. Então aí muita gente já quer abraçar estes menores. Então os tribunais, a Corredoria de Menores tem a obrigação de aferir na íntegra se de facto há capacidade para regular o poder parental para estes parentes, neste caso. Isto antes de ir às instituições credenciadas para ter a posse desses menores. Ok, interessante. E numa situação em que está comprovado que a criança perdeu o pai, perdeu a mãe, tem um tio num caso destes, qual é a direção a ser tomada para que a criança tenha um lar seguro? É assim, fazendo uma explanação um pouco mais direcionada, dizer que a responsabilidade de cuidar dos menores parte primeiro pelos progenitores, os ascendentes, depois pela linhagem colateral no 4º grau. Na ausência dos pais, na sucessão direta, vamos aos ascendentes, que são os avós. Na ausência dos avós é quando vem esta outra parte, que são os tios. Na linhagem colateral. Os irmãos dos pais. Os irmãos dos pais. E tanto que não é de forma direta que pode-se aferir que tem ou não capacidade, mas já há uma situação de verificação de facto se os pressupostos estão lá previstos.
Interessante. Conversamos com Clésia e o tema de hoje é direitos e obrigações dos pais sobre os filhos depois da separação. Informa-se que, caso o filho fique com o pai depois da separação ou com a mãe, ambos têm o dever de auxiliar na renda mensal. Olha, este é um ponto que para muita gente é novidade, muitas mulheres não o sabiam e não o faziam, ou por falta de conhecimento, ou também porque acham que não é dever. Muitos homens passam esta fase complicada. Explique para nós, diante da lei, numa situação em que a mulher não auxilia o homem na gestão econômica, financeira, no sustento do filho, existe uma penalização de lei, assim como faz-se para o homem também, estes cortes mensais que fazem para o homem, quando ele não dá aquela mesada ao filho, é comum também fazer isso na mulher? É de lei? É de lei, sim, para dizer que existem penalizações, estamos mediante uma violência patrimonial. Já agora dizer que a Lei 35/2004, de 31 de dezembro, que é extinta do Código Penal, deixou claro que para situações de incumprimento de uma pensão no espaço de 60 dias, dá direito a uma prisão até 6 meses de cadeia e pagamento de uma multa correspondente. Estamos a dizer para aquela situação que foi-se ao Tribunal de Menores, neste caso, e foi definida uma pensão de alimentos do valor Y. E este progenitor ou a progenitora, neste caso, deixou de pagar a pensão num espaço de 60 dias. Já está a incorrer a uma situação de crime. São 2 meses, neste caso. São 2 meses. E fora isto, tem a obrigação de pagar esta pensão a título de sinal. Por exemplo, se tinha que pagar 1000 meticais, então são 2, referente a 60 dias. Quando vai pagar, já tem que pagar 4, a título de sinal. Mas verificou-se o nosso legislador, na nova lei, não se esgrimiu na íntegra, tal como esta outra antiga extinta especificou, porque percebeu-se cá entre nós que havia aqui um aproveitamento. No novo Código Penal já não especifica de forma taxativa a pensão de alimentos como tal, mas num modo geral a violência patrimonial. Porque aquelas situações que foi estipulado uma pensão e não houve uma provisão direta, pagamento em monetários. Mas este pai, este progenitor que acaba participando de forma mais exaustiva. Por exemplo, tinha que dar 1000 meticais para ação de repetição, mas ele em 2 semanas pode prover mais que aquele valor. Mas cá entre nós não está registado. Não está registado porque tinha que depositar numa certa conta. Não depositou, mas por vezes pode passar, deixar um valor. Quer dizer, haver situações de participação, mas que não está oficialmente registada. E a mulher, a mãe, neste caso a mãe do menor, vai ao tribunal dizer que este não está a pagar, não há provas. E há muitos casos desses. Então, há uma necessidade de verificar-se, de fato, o que é que está a acontecer. Por isso, quando uma das partes vai ao tribunal para meter uma queixa, há um inquérito que é feito, mas o inquérito cá para o último. Primeiro faz-se uma escutação, uma verificação e promove-se faz-se uma proposta de uma audiência preliminar. Neste caso, é uma conferência entre as partes, para perceber se de fato o que está a acontecer aqui é falta de participação ou está-se a buscar aquela parte particular do casal, né? Que não ficou bem esclarecida. Então as crianças automaticamente acabam ficando prejudicadas por conta disto. Interessante. Numa situação em que temos um casal com filhos já crescidos, cada um acima de 18 anos de idade, relacionamento findo, e os filhos têm esta ideia de viver com o pai ou então viver com a mãe. Depois de ser... Parece que deu um comentário formado. Mas é que a pergunta está logo aí. Já gozam de capacidade jurídica e judiciária. Já respondem por si. E há casos que um filho ou uma filha pode levar as suas malas e dizer que eu já não quero viver com o papá, eu vou viver com a mamã. Vice-versa. Pode dizer, eu já não quero viver com a mamã, quero viver com o papá. Ou quero viver com a vovô. E a lei já dá esta umbrella, ou melhor, este suporte. Na ausência do progenitor direto, temos o que é o descendente, temos os descendentes e os parentes na quarta linhagem colateral, que são os tios. Então, para dizer que não é crítico. Interessante.
acontece, as crianças são ouvidas também para ferir certas situações. Já não estamos naquela situação que as crianças não são ouvidas, são chamadas mesmo em sede de tribunal para serem escutadas, mas de forma muito ordeira, racional também, que é para não criar estrondos futuros na sua juventude, mais para frente, porque Sim. são situações que acabam ficando marcadas Sim, para uma então, criança. Sim, interessante. E tem muita gente também que está numa situação dessas, mas não sabe como proceder. E alguns pensam que tem de ter um certo dinheiro, tem de ter um advogado, é difícil custear as despesas todas. Explique para nós como funciona o procedimento, estando já nesta fase de denúncia ou então de busca pelos direitos do menor. É para dizer que, para este caso, particularmente, fazemos votos que hajam interpelações extrajudiciais, para fazer perceber as partes do mal que estão a causar, das consequências desta situação. Porque muitos não vão ao tribunal a dizer que eu não tenho dinheiro, os tribunais são caros, mas o nosso ordenamento jurídico, o Tribunal de Menores em particular, goza deste direito, desta possibilidade, é um dos que favorece a todas as camadas. Para tal, quando se intentamos um processo no tribunal, há custas, que são os preparos. Antes das custas finais tem os preparos. E toda a marcha que vai se fazer, mas esta parte da entrada não se paga nenhum valor para irem tentar uma ação no Tribunal de Menores. O que é pago é uma custa judicial de sentença final, que não passa de 2.625 meticais. Em todos os casos. Em todos os casos. Que está alinhado às crianças, não é? Exato. E há uma situação racional a nível de cobrança das custas, nesse caso, porque há aquela situação de acordos. Quando há acordos, a custa é dividida entre os dois, são a metade de 2.650 meticais. É aquela situação que vimos primeiramente quando perguntou a Dulce, para casados que estão nesta situação, que podem homologar um acordo. O que é isto? É fazer mesmo a escrito, e onde vão definir o valor que a parte que não está com as crianças vai prover mensalmente, e acautelar como é que vão ser as visitas. Existe um protocolo, cada final de semana, uma vez por semana, leva a criança às sextas-feiras. As sextas-feiras têm a obrigação de devolver a criança às 18 e convenciona onde é que vai buscar a criança. Se a relação ainda haver a possibilidade de poder dizer, pode vir buscar aqui em minha casa. Claro, com certas regras. Em certas regras tem que avisar, vou buscar a criança na sexta-feira e devolvo no domingo. Em datas festivas podem convencionar. Na festa do Natal, festa da família, passa com a mãe. Na festa de final do ano passa com o pai. Vice-versa, nos anos subsequentes. E havendo a possibilidade do pai dizer que, olha, em vez de trocarmos, em vez de intercalarmos, pode ficar com as crianças o final de ano e a festa de Natal. Estes são acordos que o próprio tribunal faz, já existe uma base de alinhamento para este tipo de situação. Interessante. E estes são os acordos. E por segurança, uma das partes pode dizer que não, este acordo está escrito, vamos reconhecer, mas fora reconhecer, nos notários, podem ir ao tribunal para homologar este acordo. E vai se tratar de uma sentença. É uma sentença que vai dar a base legal de imputação direta criminal na situação de incumprimento deste acordo. Há aquela situação que falamos anteriormente, que é por atraso, ter que pagar o dobro, e incorrer a uma situação criminal por falta de pagamentos, claro, a este espaço. Só que é uma situação que precisa de uma averiguação, porque há situações de falta de pagamento por justa causa. Sim, o salário atrasa, perda de emprego. Tivemos uma situação... ou doença mesmo. Há
há anos do Covid, por exemplo. Muitas famílias ficaram desempregadas, destruturadas. Até alguns separaram-se devido ao Covid. Sim. Então aí tem que haver um ponderismo para ponderar mesmo, para perceber porque é que não está a pagar. Então, para dizer que a base de conversa, a conversa entre os casados, os pais... Mesmo separados. Mesmo separados, é importante que exista. Respeito antes de mais. E aceitar, porque há aquelas situações de decisões já perpétuas, perpetuam que se não é desta forma, tem que ser daquela. Isto... Sim. Como ia dizendo, essas situações perpétuas que a pessoa diz que, olha, se não fica comigo, então não fica com mais ninguém. É uma decisão que é isto ou aquilo. Mas acaba sendo uma decisão imatura, porque o pilar sempre, a casa sempre desmorona pelo pilar mais fraco, que são as crianças. São as crianças. Então, além de pensar nesta possibilidade de sair a ganhar, tem de se pensar na saúde mental, no equilíbrio. Até a educação fica fragilizada neste caso. Sim, porque o que preparou-se, que está-se a preparar em tempo útil, vai se difundir uma lei que vai imputar certas situações. Por exemplo, há a situação de uma pensão. A mulher diz que não, eu não quero, vamos abrir a conta em nome da criança. Até pode-se abrir, mas é um risco. Abre espaço para muitas situações. Uma pensão alimentícia, porque em vez de abrir na conta da senhora Maria, vamos abrir para o menor João. Então, quer dizer, estamos a forçar uma situação que aquela criança não está preparada para gerir esse tipo de situação. E é este filho, por exemplo, que liga, pai, ainda não mandou a pensão, o que é que se passa? Está a perceber? Já estamos a buscar a criança uma situação que mais tarde vamos ficar até que um arrependimento, porque aqui, de forma indireta, estamos a buscar uma maturidade forçada. Sim, na criança. Quer dizer, começa a gerir assuntos que já não são para aquele nível, para aquele tipo de situação. Porque muitos pais, quando se separam, se contraem outro relacionamento, outro matrimónio. E algumas mulheres, atuais mulheres ou atuais maridos, não querem ter este ambiente de relacionamento com os ex-parceiros, neste caso. E isto periga, né, o bom relacionamento do filho com o seu pai. Exato. E criminalmente é imputável a esse tipo de assuntos. Esta é uma violência doméstica. Porque há situações que... É doméstica? Sim. Quando o filho é obrigado a comunicar com o pai situações alinhadas às finanças? Não diretamente, não era neste âmbito que queria dizer. Queria dizer a situação da criança não ser permitida ir visitar o pai. Porque o pai já está noutra núpcia. Noutro relacionamento, está noutro relacionamento. Então é proibido. E a nossa lei prevê que todas as crianças não podem ser privadas de conviver com os seus progenitores, os seus ascendentes, os seus primos, a outra família, para tal. O seu desenvolvimento psicológico depende também da inter-relação com outros parentes, neste caso. Super interessante. Bom, nossa conversa chega ao fim, mas foi de grande valor. Pontos importantes foram destacados cá. Um deles é que a sua participação de queixa no tribunal no que concerne aos direitos da criança é gratuita. Sim. No final é que existe uma taxa de 2.625. Esta taxa é repartida, né, entre o casal separado ou a unidade. E também outro ponto destacado é que a mulher ou o homem que estiver na tutela da criança tem o dever de auxiliar na renda mensal, questões de alimentação, vestimenta, escolaridade. A educação, no geral, está sobre a responsabilidade do casal envolvido no relacionamento. Então, é importante que se pegue este ponto. Pode. E há um ponto não muito importante, que era importante aferir, que para a situação de violência psicológica, patrimonial para a criança, neste caso, é imputável a pessoa que pratica e aquela que assiste e verifica que está a acontecer, mas fica impune. Estamos a ver, é uma madrasta que está a maltratar, não dá alimentos. Quando o pai está perto, trata bem a criança, mas quando está distante, não acontece. Então, o pai sabe e ignora isto? Ignora. É crime? Sim, é crime. Como dissemos que a responsabilidade de assistência ao menor é direta aos pais,
ao Estado e à comunidade em si. A comunidade é um vizinho que vê, assiste e fica imune, fica calado. Então, percebendo-se na queixa lá mais à frente, e percebemos que o chefe de quarteirão ou líder comunitário também tem fica assistido, mas fica impune. Há Todos espaço para envolvidos que responsabilização ignoram são na responsabilizados. mesma imputação criminal. Claro, tem que se aferir de fato até que nível houve falta de participação às estruturas legais para controlar aquele tipo de situação. Bom. Jurista Clécio, foi um prazer enorme. Aprendemos bastante, sem dúvidas, e quem acompanhou o programa já está informado e saberá assim posicionar-se. E há um ponto novo, sabendo de qualquer tipo de ato de violência e ignorá-lo, pode sim ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado. Que é dever de todos acautelar ou então defender os direitos das crianças. É um direito humano, né? Sim, sim. Bom, muito obrigada e até à próxima. Antes que se vá, deixe ficar uma reconhecção geral, beijinhos e abraços. E caso queira, também o seu Facebook e Instagram. Muito bem. Queria parabenizar as organizações, em particular a ACM Cross Moçambique, uma instituição que trata de menores desfavorecidos, carenciados, doentes e idosos para esse tipo de situação em particular. E mandar beijinhos para a doutora Esther, a minha colega, amiga, e aos meus colegas da Ordem dos Advogados. Acompanho? Sim, sim, sim. Que bom. Sim, sim. E muito obrigado e espero vir cá mais vezes. E aproveitar para deixar o meu endereço do Instagram e YouTube, que é Clésio Ofício 81. E tem lá esta em particular, vai estar lá patente no meu canal, e outras participações sociais que venho tendo nesta e nas outras televisões. E, portanto, aconselhar os pais que estão separados, que tentem buscar um ambiente saudável e meterem nas suas mentes que o tribunal está como uma umbrella de resolução de conflitos, mas tudo podem fazer para que não precisem chegar a essa instância. Sim. Sim. Olhando aquele que é o bem maior, o bem-estar social das nossas crianças. Bom, muito obrigada e até a próxima. Sem dúvida, é de casa. Muito obrigado. E agora